aqui minha própria que eu fiz, tá? Eu posso seguir? Pode, lógico. E aí vai se Verdade. baseando naquele, tá? Tá. Bom, eu vou começar por algo que eu acho muito importante. Por que o título é Joker? Por quê? O que significa Joker? Né? Ele tem aí um conjunto, né, de elementos, um conjunto de signos, símbolos, a própria palavra Joker. Né? E cada pessoa que está nos assistindo agora vai vir aí à sua mente um significado. Palhaço, é alguém que é brincalhão, né? O próprio alecrim. Quando você pega no baralho, por exemplo, as cartas, o que é o Joker? O Joker é uma carta, personagem, né? Aqui, ó. Que ela substitui o peso de qualquer uma outra carta, né? O Coringa, né? O famoso Coringa, tá? Que tem a ver com o título. Então, ela tem toda uma potência de estar no lugar de outra pessoa. Então, já começa que o Joker, o título, o Coringa, já traz aí em si, né? Verbalmente falando, o quê? Esses elementos. Tá? Então, aqui está o Joker. Esse é um baralho. Aí eu tinha outro baralho aqui em casa. Olha que interessante. Ele não vem com essa imagem do alecrim, do palhaço, né? Dessa coisa meio irreverente. Tá? Ele vem como um rapazinho, ó. Né? Antigo, medieval, que está aí com uma corneta, né? Tá vendo? Anunciando algo bom, né? Então, muito legal. Essa é uma, vamos dizer assim, os primeiros significados que, né, assim, eu encontrei. Mas aí, fazendo uma pesquisa, né, aí os estudiosos, eles também fazem um paralelo de Joker com o tarô, né? O tarô, além de ser assim repleto de arquétipos, ele também aí tem suas figuras e ele tem aí uma carta que é uma carta inicial que chama-se aqui, ó, o louco. Bom, para quem não sabe, eu adoro o tarô, cartas, tá? O louco. Dá para ver? Esse aqui é o tarô mitológico, tá? Então, é aquele que vai iniciar a jornada. Então, se ele pensar muito, ele não vai. Então, ele pode estar até se jogando de um penhasco, mas ele vai com confiança, ele quer e vai superar obstáculos, ele vai transformar toda uma situação. Tá? Então, assim, é o Joker, tá? Aqui, do filme, ele também faz esse papel, né, do louco do tarô, tá? Então, a gente pode pensar, Guilherme, não sei se você concorda comigo, que nos filmes, né, de uma maneira geral, mas nesse especificamente, a gente tem aí a famosa jornada do herói, né, de Campbell. O pessoal fala, né? O Jonathan está falando, sim, ele faz as pessoas serem felizes, rirem, né? Geralmente é uma pessoa triste. É uma tendência muito usada, né, nas narrativas, né? Ele é retratado assim, né? Vamos assim dizer, ele é retratado assim, como uma pessoa que triste. No caso do filme, sim, tá? Mas não sei se todo palhaço, né? Aí estou falando do sentido do palhaço. Ele produz, né, esses significados, tá? Mas retomando aqui, então, Guilherme, assim, a gente, né, vê nesse filme uma jornada,
do herói muito clara. E é uma jornada também do quê? Não é de um herói, é uma jornada de um herói que transforma-se em um vilão, não é isso? Uhum. Fica assim bem claro, né? Ele sai lá do estado dele de ingenuidade, certa pureza, que aí está ligado à alma do palhaço, né? Não é na alma do Joker, né? Do Coringa mesmo, do baralho, ou do Uhum. tarô, tá? E aí ele vai, aí aos poucos, adquirindo todas essas características, né? E esse herói vai chegar num momento que ele já está fazendo a jornada, que vem vindo em paralelo muito suave, e vai se pondo numa camada superior, como a jornada aí do vilão. Tá? Muito Uhum. louco? Não. Ele faz a jornada do antagonista, né? Sim, exatamente. Outra, outro produto cultural muito forte que a gente viu essa jornada de uma maneira bem retratada, específica também, né, com essa transformação, foi a série do Breaking Bad, né? Ele é um cara também Sim. passivo, né? Um cara super frágil na sociedade, que vai se tornando quem ele realmente era, né? Que é esse cara antagonista, um cara que tinha valores totalmente imorais para a sociedade. Se ele é um So, arquétipo, é, tá? Toda legal. narrativa, ela tem base no mito, na mitologia. Gente, é fascinante, assim, estudar as narrativas, tá? Esse ano, eu despertei em conhecer mais, nossa, é super fascinante, né? E é super, assim, emocionante você ver isso no audiovisual, né? Porque meio que concretiza aquilo que você está ali compreendendo. Oi, Lília! A Lília também faz parte do GEST, grande Lília. Ela é a madrinha do grupo de estudos em semiótica do turismo. São muitas leituras, nossa, ele retrata muito bem. É, isso Sim. mesmo, ele retrata muito bem. Então, vamos entender a ideia agora, trazer para vocês quais são esses elementos que vão formar o filme, tá? E vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Vamos começar pelo Arthur. Peraí, antes vamos ler. Lê para mim, Guilherme, a pergunta. Lê. Não, não, só o comentário do Tomás falando Ah, tá. do que o outro filme do Batman, que é um grande filme do século, também tem uma importância bastante com o Coringa, que é um outro tipo de visão, uma visão um pouco mais anarco, né, anacrônico, assim, de questão de que ele não está muito se portando com a sociedade, na verdade, né? É um outro tipo de abordagem. Ele já é bem mais Uhum, anarquista e tal. É tá. diferente totalmente desse. Sim, Legal, sim. Tomás. Eu li bastante coisa esses dias. Bom, vamos falar sobre esse personagem, o Arthur. O Arthur. Uhum. Esse nome remete vocês a que outro personagem importante das histórias, das narrativas literárias, fílmicas, míticas? Vamos ver. Ah, eu sei, um aí fácil, assim. Né? O Qual? nosso querido Rei Arthur, né? Então, assim, gente, Uma lenda que a gente não sabe se existiu ou não, né? sim, então é o rei O Arthur, né? rei, é verdade. Então significa o quê? Que o nome não foi, na verdade, escolhido ao Léo, né? Para esse protagonista, não é isso? Para esse herói, Uhum. tá? Esse herói. Tá, então, assim, ele é um rei. E aí, olha, eu estou olhando minhas anotações, tá, pessoal? Porque eu ainda não sou PC.
se a gente for pensar, o rei Arthur, o que ele tinha? Quais eram os elementos, assim, em termos de caráter, personalidade, postura que ele tinha? Que ele representa, na verdade, né? Força moral, né? Nobreza, né? Sabedoria, não é isso? Uhum. Coragem, liderança, liberdade. E ele era humano, né? Ele tem aí, é um personagem que traz aí um cunho bem humano, né? Isso é o rei Arthur. E o nosso Arthur aqui do filme que vocês vão ver, ele é o oposto, né? Ele é lá aquele cara que é solitário, o rei Arthur é popular, a tábua redonda, né? Ele é deprimido, ele vive nas fantasias dele, né? As fantasias psíquicas, né? Que é uma maneira, fica bem claro, dele estar vivo, né? Dele conseguir estar vivo, dele conseguir enfrentar aquela vida dele em Gotham, a própria doença, né, que na verdade a gente não sabe o que é, né, em momento nenhum diz direito o que é, tá? Mas a gente sabe o que é. Então ele tem lá, ao longo do filme, esse Arthur, ele vai desde essa, vamos assim dizer, atitudes afetivas, né, positivas, né, que passam para as alucinações que ele tem, que depois das alucinações, né, vai passar para a violência, tá? E aí ele se desvincula totalmente desse lado dele pacífico, vamos assim dizer. Sim. Né? Passivo, né? Tá mais para passivo do que pacífico. Tá? O que vocês acham? Concordam? Bom, o que a gente pode dizer? O Arthur, né, ele vai aí tentando fazer que as coisas aconteçam dessa maneira fantasiosa, tá? Eu não sei se todos conhecem, mas a fantasia, ela, na verdade, ela representa uma falta que a gente tem, né? Ela é um livro de bolso que acompanha a gente o tempo todo e para nos lembrar que a gente sempre tem algo que está faltando, né? Então, que a gente sempre tem aí algumas frustrações, alguns desejos, então está ali, né? A gente tem as fantasias, tá? Não sou psicóloga, mas estudei um pouquinho sobre isso, né? Bom, me perdi na minha geralmente parte aqui. São coisas que a gente gostaria de fazer, né? O universo, locais que a gente gostaria de ir, né? Coisas que a gente gostaria de tocar, relacionado também um pouco ao desejo, né? Algumas vontades que a gente tem e não consegue fazer ou realizar, né? Sim. Com certeza. Senão saía todo mundo matando todo mundo, né? Não teria crio. Essa é que é a grande verdade, né? Bom, o que a gente mais pode falar aí do Arthur? Ele usa uns trajes super simples, né? Tem um aspecto até de usado, você fica, mas assim, grande parte das cenas ele tá lá só com a parte de cima, ou de cueca mesmo, né? Sem roupa, né? Então, assim. Isso lá em casa, né? Na casa dele, né? O corpo do Arthur é um outro elemento muito forte do filme. Uhum. Tá? Ele é bem forte. Porque, assim, ele é magérrimo, né?
Então, o que essa magreza dele representa? O estado de saúde física e mental dele. A deterioração, né? Sim. Né? Eu até hoje estava revendo uma das cenas e eu pensei, mas ele até que tem parece que é um pouco sarado, né? Tem um tanquinho. Depois a gente até vai ver, porque se tiver isso, é um outro elemento que mostra talvez um lado que a gente acha que é tão frágil, né, do corpo físico dele, que não é que talvez o que sustente ele também aí um pouco durante a transformação que ele vai aí ter. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. A sopa deles, né? Sempre num Agora, tom bastante pálido, né? Bastante sim, sem sempre vida, né? pálido, bege, monotônico, assim, aquela coisa parada, sem graça, né? Não existe emoção. Isso. A gente vê também aí as questões, um elemento muito forte é a maquiagem, né? Na primeira cena já entra falando da maquiagem, né? E aí, se a gente começar assim, a analisar e pensar, a maquiagem, sua origem vem lá atrás, né? Dos nossos ancestrais. E aí as pessoas, né, os homens, homenageavam os deuses, né, maquiadas, enfim, com toda alegorias, com fantasias, tá? E tanto para deuses bons como para deuses ruins, ou então elas assumiam, né, assume-se aí, né, o papel que elas eram os deuses, enfim, incorporavam. Então a maquiagem, ela sempre fez parte aí do simbolismo de ser homem, de ser sapiens, tá? Essa é que é a ideia. E assim, no filme a gente percebe aí uma evolução na maquiagem, né? Começa com um palhaço e vai indo, até ele se transformar no Joker, tá? Então, vai de uma coisa suave a uma coisa mais forte, até ser aí agressivo. E aí a gente não pode esquecer que toda maquiagem ela tem aí um sentido para alterar uma aparência nossa, uma aparência física. Então hoje eu passei, né, um pouquinho, dá um up, né, um batonzinho, enfim. Né? Existem estudos fantásticos sobre maquiagem, tá, pessoal? É muito interessante. E esse personagem, sem ela, também ele fica sem ser o Coringa. Olha lá, um fato inegável é que muitos de nós acabam torcendo para o Coringa, pois é um vilão humanizado. Sim. Né? Até porque todos nós somos vilões em determinados momentos. A gente se identifica. Tem jeito. Não tem santo, né? Não existe, na verdade, no mundo real, uma pessoa que seja totalmente humanizada. Isso é uma opinião minha, né? Sim. Então, assim, esse é outro elemento super importante. E conforme ele está lá na trajetória dele de herói, ela é mais suave. Conforme ele vai aí incorporando o Coringa, ela vai se tornando mais marcada, tá? Aí depois lá na primeira cena lá, a gente fala mais, tá, Gui? Algum comentário? Tem uma coisa que é interessante nessa maquiagem, eu comentei com você também, e é legal a gente falar para o pessoal, que ela tem um certo de um easter egg, né? Que ela foi feita com referência no Palhaço Assassino, né? Sim. John Wayne Casey, que era um pedófilo, assassino de crianças, que foi preso nos Estados Unidos e tal.
Então ela tem uma coisa meio obscura aí para chocar também, meio propositalmente, sim, né? Na hora deles escolherem que maquiagem que faria, né? Sim, sim. Com certeza. Tanto assim que as cores, né? Se você pensar na maquiagem, a maquiagem traz aí muito essa expressão da cromatização, né? Da cromática mesmo. Né? Então, o palhaço é um branco total, né? É como se fosse uma segunda pele de alguém que quer que o outro se sinta bem, tá? Os triângulos, né, que tem, eles começam como pretos e depois o Joker vai assumindo, eles são azuis, tá? Né? O vermelho ele vai entrando aos poucos. Né? O vermelho, então, tem 1000 simbologias. Eu adoro o vermelho. Né? Então, assim, pode ser paixão, pode ser raiva, é calor, né? É alegria, tá? Então, vai depender de como ele está naquela determinada cena, né? Aquela maquiagem, o vermelho vai, na verdade, está atuando de uma forma, né? Então, as cores também dessa maquiagem se sobrepõem até em algumas cenas ao longo do filme mais do que outros elementos, que é exatamente essa a ideia, né? Até pela forma que estão filmando, se está em primeiro plano, segundo, essa parte é mais aí com o Guilherme, né, Guilherme? Eu teria que ter mais tempo para desenvolver uma linha de raciocínio melhor, tá? Bom, o que mais a gente pode falar aqui dos principais elementos, né? Eu queria lembrar também, assim, voltando ao corpo, que o Coringa é magro, lógico, né? Sim. Todas Mas as versões que a gente teve até hoje, ele sempre foi magro. ele Meio não esguio, é assim. como... ele é esguio, mas ele não traz essa coisa do corpo que representa algum tipo de doença, algum tipo de desafeto que o Arthur traz. Né? Ao contrário, ele é mais leve, ele é mais solto. É bem interessante a gente perceber isso. Isso você está falando o Joker no mito e o Arthur, né? O Sim. Joker no mito tem até umas versões até um pouco meio cheinha, né? Como o Bobo da Corte. Você vai até ver. Né? Mas geralmente ele é mais esguio mesmo. Agora, Mas eu estou me referindo mesmo ao filme, tá? O que a gente viu no filme e como eu acredito que foi pensado essa construção. Né? Sim, você já está dizendo na questão da transformação depois. Semioticamente falando, isso. Sim, é verdade, sim. Totalmente. Ele já não ele já tem na transformação, ele já não mostra essa fraqueza. Exatamente, tá? E então ele é leve, solto, ele não tem amarras, ele é irreverente, tá? Ele tem aí um corpo que ele idealiza, né? Que seria o corpo que o Arthur gostaria de ter, né? A vida que o Arthur gostaria de ter, né? Então, depois a gente pode pensar aí na gargalhada, né, pessoal? A gargalhada assim, se a gente pensar, nós temos o riso, né? Mas a gargalhada é algo assim muito forte, né? Ela pode ser algo muito legal, né? Muito bacana, muito divertido, mas ela pode ser um deboche, né? Você está debochando de uma situação. Ela pode ser uma alfinetada, né? Sim. Essa gargalhada, ela é bem impactante, assim, ela é meio
constrangedora, assim, meio esquisita, né? Sim, sim. Você sente que... Ela deixa... tanto que ela é uma das grandes marcas do personagem, né? A gente pode dizer que nesse filme é a grande marca, né? Bom, eu queria falar também um outro elemento que eu acho importantíssimo a gente pensar nesse filme, que é a dança, né? Já falou do corpo, mas nós temos que falar sim. da dança, né? A dança é um apogeu aí também, né? É um ápice. É um conjunto, né, sincrético aí de elementos, né? Que é a maquiagem, o corpo, né? A Lília está falando que o bobo da corte clássica, o Locke, ele se transformou ao longo do percurso, né? Exatamente, tá? Exatamente. E aí, na dança, Lilian, ele, na verdade, o corpo dele vai se soltando, ele é leve. Ele é leve porque, assim, ele tem aí a característica da feminilidade, né? Porque a gente, ali, o que dá a entender no filme, nesse filme, gente, é que ele não tem pai, ele não foi criado por pai, ele foi adotado, né? Então, ele foi criado por uma mulher. Então, é algo assim muito feminino, né? É uma dança feminina. E há momentos que também essa dança... É quase um mantra, né? Sim, podemos dizer que é um mantra mesmo. Né? Que ele dança no banheiro, e aí ele sente o corpo, ele se olha, né? Se cheira, enfim. Né? Então, para mim, eu tenho para mim que ele quando, em específico, toda vez que ele dança, geralmente ele está meio que transcendendo alguma coisa, como ele se estivesse encontrando a sua felicidade, né? Encontrando o seu propósito, de certa forma. Essa liberdade, né? Isso, se sentindo livre, é isso aí. Bom, esses são, assim, os principais elementos que eu acho que já dá uma boa ideia aí, né, da característica do filme, como ele se desenvolve. Agora, o Gui me mostrou também, ele fez aí uma abordagem bem bacana, né, aí dos elementos aí, ele está com um olhar bem de cineasta, né? Mas antes, eu esqueci de um, gente, vocês estão vendo que eu estou mexendo nas folhas aqui, que eu me perdi com as folhas. Bom, a boca. A boca é outro elemento importantíssimo, né? Que está ligado lá à maquiagem. Quando a boca está para cima, porque tem momentos, né, que está para cima, né, está euforizando a alegria. Sim. Né? Você pode fingir que está alegre fazendo assim. Né? E quando está para baixo, ela está triste. E aparecem algumas cenas que, na verdade, é muito forte. Tá? Inclusive, eu posso dizer que eu sofro muito com isso, porque eu não sou uma pessoa que sorri muito, então as pessoas acham que eu sou... Não. E as pessoas acham que eu estou sempre de mau humor e que eu estou sempre mal-humorado. Talvez você puxou alguém da família. Chato. Talvez, eu ainda não sei. Preciso pesquisar a semiótica da família. Mas a dança, inclusive, tem mais de um significado. Sim. Na verdade, se a gente for ver, quase tudo tem mais de um significado, né? Sim. Depende da como você interpreta, mas basicamente é o que está mais claro, né? É o que está mais assim visível no plano de expressão aí dessa narrativa, tá? Então, baseado na semiótica e na linguagem do audiovisual, né, a gente tem algumas coisas, né, que são as linguagens, né? E aí, por exemplo, a gente pensando aqui, antes da gente começar a analisar as cenas, a gente tem porque assim, o cinema ele é audiovisual
séries também é audiovisual, né? Videoclipe também seria um audiovisual. Publicidade também seria audiovisual. Então, no audiovisual você tem, falando de cinema só, aqui no caso desse filme, você tem trilha sonora, né? Você tem a música dentro do filme, por exemplo, pode ser uma música que os personagens ouvem e gostam. Pode ser, aí tem ruídos de cena, como carros, objetos que passam, personagens coadjuvantes falando. Aí pode ter personagens coadjuvantes que interagem na cena, né? Às vezes eles estão de fundo, estão falando alguma coisa e o personagem pode ouvir, né? Como tem os personagens de fundo que ficam falando lá e a gente nunca vê o que eles estão falando. A gente tem alguns barulhos que podem ser importantes de objetos, como às vezes a faca caindo, né? Ou, por exemplo, uma pistola que cai no chão. Aí a gente tem também a Um música trovão. um trovão, a música diegética, né? E aí já também um trovão ele já seria uma música de efeito, né? Um som de efeito, né? Uma chuva também tem um som de efeito, né? Um acidente de carro já teria um som de efeito, uma bala, um tiro também já é um som de efeito, né? Aí depois a gente pode passar para o visual, né? No visual tudo vai começar com a iluminação, que seria a luz e a fotografia, né? Depois a gente tem um enquadramento, que ele pode passar do enquadramento aberto, né, para um enquadramento mais fechado. E aí isso aí vai depender das lentes que os diretores e o fotógrafo, né, vão fazer na escolha da cena. Nisso tem a angulação da câmera, né? Se a câmera está reta, se a câmera está para cima, para baixo, para o lado, né? Que movimento que ela vai fazer, se ela vai andar, se ela não vai andar. Aí com isso a gente também tem trucagem, né? Que é algum truque de câmera que vai geralmente ser usado geralmente com a montagem. E aí na montagem já são várias outras coisas bem também específicas, né? Que vai te dar vários momentos e vai condicionar também a sua linguagem, né? Tanto como velocidade, linguagem do estilo e do tempo do filme também, né? Dentro da imagem, a gente tem aí a direção de arte, né? Que vai consistir nas cores e no estilo dessa direção de arte, né? Tem vários tipos de estilo, né? Por exemplo, expressionista, impressionista, naturalista, modernista. Isso vai também basear como você vai pensar essa linguagem da direção de arte, né? Nessa direção de arte, você ainda tem a questão de cenários e objetos, que também vai estar ligado à questão desse estilo, né? E ainda assim, dentro da casa da direção de arte, que no inglês seria production design, a gente tem os figurinos, né? Que são tudo baseado na mesma cabeça do diretor de arte. Que aí são as roupas, né? Tudo que os personagens vestem durante o filme. E aí, lembrando, também vai também a questão das cores, né? Questão social, apresentação de como vai estar os personagens, né? Questão psíquica também, tem a questão do figurino também, como eles usam, né? Muitas vezes as pessoas falam, o cara tá usando só preto, então quer dizer que ele tá com a cabeça ruim, e etc e tal. Só usa cores claras, quer dizer que ele tá num bom momento. Então vai variar. Tem muita gente que fala isso, eu não sei se eu acredito ou não, mas aí vai de cada um. Mas existem as teorias das cores também, que talvez a gente possa, se der tempo, até falar um pouco. A doutora com certeza conhece melhor a teoria das cores do que eu. Aí tem a maquiagem do rosto, que a gente já usou um bom exemplo,
Só que a maquiagem do rosto do Joker, ela já é uma maquiagem de efeito. Porque ela não é uma maquiagem naturalista para melhorar Aparência, a aparência. Ela já é uma maquiagem para marcar, né? Alguma coisa para esconder, para transformar ele em algo, né? E a gente pode ter também uma maquiagem mais pesada, como, por exemplo, passagem de tempo, envelhecimento, cicatrizes, coisas do tipo. Outro coisa que aparece também, e seria ligado também à direção de arte, né, que são carros, caminhões, né, coisas assim, grande trator também, né? Já estamos falando num geral de que não necessariamente só do filme. E animais, né? Os animais também, né, tem bastante simbologia, né, quando aparecem em muitos filmes, assim como frutas também tem bastante simbologia em filmes e é bem interessante de lembrar. E aí a gente tem a questão dos atores, né? A gente tem a questão de como eles expressam, né? Como eles expressam baseado nas interpretações, né? E no que é passado pelos diretores, né? E pela preparadora, né? Quando tem, né? Tem a expressão facial, a expressão corporal. A gente falou bastante da expressão corporal desse personagem do Arthur, né? E da transformação dele com o Joker. A gente vai ver mais isso nas cenas que a gente separou, né? A gente tem os movimentos dos atores na cena, né? Também fala muito. E tem também o movimento corporal, né? De entrar de uma cena ou sair de uma cena, ficar de costas, né, para a pessoa, ficar de lado, ficar de frente. Tudo isso também faz parte dessa linguagem na semiótica. E, lógico, também as figurações, né? O tipo de figurações que você vai pôr no seu filme, né? Como depende das questões também um pouco relacionado ao período e questão social, né? E de necessidade do que você vai querer passar e transmitir pondo essas figurações. É isso. Um apanhado de linguagens semióticas dentro de uma imagem cinematográfica, né? O que pode ter, né? Pode ter tudo isso e até mais coisas que pode até ter faltado aqui a gente falar. Que a gente chama de linguagem sincrética, né? Secrética. Sincrética. Sincrética. Legal. Né? Legal. Às vezes tem uma ênfase mais no visual, outras no sonoro, mas ela é sincrética. Prazer. Olha lá, a Lilian está dizendo, acho mega interessante a luz e sombra. Filme de suspense sempre. Sim. Precisa, né? A gente tem essa coisa do misterioso da noite, né? Ligado à escuridão.